Por dentro da questão. No Por Dentro da Questão de hoje, nós vamos tratar de um tema muito relevante, que é o aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha, e como isso tem afetado exatamente as políticas, né, de combate à violência contra as mulheres. Estamos aí no momento em que os números de feminicídio, de violência contra a mulher, têm sido alarmantes. E aí vamos conversar com a Maria Cecília, que é uma defensora pública do Estado de Minas Gerais, e tratar um pouco sobre o assunto. Então, para começar, a gente queria trazer um pouco, né, a relevância dessa data. Por que que esses 20 anos são tão importantes? Bom, esses 20 anos são importantes não só como celebração, né, da lei, porque a lei foi um marco no enfrentamento, na prevenção à violência contra as mulheres, né? Antes as leis brasileiras eram insuficientes para enfrentar o problema da forma como ele tem que ser enfrentado. Elas tratavam esses crimes de violência doméstica como crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes de menor importância. Então, a lei tratou como violação de direitos humanos. Isso já foi um marco importantíssimo, um ganho enorme. Mas esses 20 anos são importantes porque para a gente avaliar no que a lei avançou, no que a gente ganhou em termos de debate público, em termos de estrutura de atendimento, mas também as coisas que a lei precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser, ou então melhor aplicada, né? A lei é muito boa, mas eu acho que ela precisa de ser aplicada de forma integral, né? A gente vê ela ser aplicada em algumas partes muito bem, mas em outras nem tanto. E conta um pouco para a gente o trabalho que a Defensoria Pública faz com relação, né, ao atendimento das mulheres que estão nessa situação, para acionar, né, a legislação. Como que é esse trabalho? Tá. O NUDEM, a Defensoria Pública, né, por meio do NUDEM, que é essa defensoria especializada da qual eu faço parte, ela presta um serviço de assistência jurídica a essas mulheres que estão em situação de violência. E o que é essa assistência jurídica? A gente orienta as mulheres sobre os seus direitos, sobre como que funciona os processos, sobre quais os caminhos elas podem percorrer, né? A gente não faz nenhuma escolha para elas, a gente orienta e explica para que elas, dentro da sua autonomia, possam tomar a melhor escolha. Então, a gente não obriga elas a nada, né? E nós acompanhamos os procedimentos de medidas protetivas. As medidas protetivas estão previstas na Lei Maria da Penha como ferramentas para que aquela mulher possa romper o ciclo de violência. Então, são ferramentas de proteção e de superação daquela situação de violência. Então, quando uma mulher pede medidas protetivas, pode ser por meio da delegacia ou pode ser por meio da própria defensoria, a gente acompanha todo o procedimento, né? Então, por exemplo, se a mulher tem a medida protetiva, o agressor foi intimado, né, está ciente das medidas, e continua descumprindo, a gente pode relatar o descumprimento e pedir o agravamento. Se as medidas dadas pelo juiz ou pela juíza não são suficientes para proteção daquela mulher ou para superação da situação de violência, a gente pode pedir a complementação. Por exemplo, se o agressor tem posse de arma, a gente pode pedir para suspender essa posse de arma, tá? A gente pode também responder às defesas. Então, assim, às vezes o agressor faz por meio de um advogado ou da própria defensoria pública uma defesa no processo, a gente pode impugnar aquela defesa, tá? E às vezes ele entra com recurso também para tirar a medida protetiva, a gente vai fazer as contrarrazões daquele recurso. Então, todo o acompanhamento. E a gente faz também as ações de família das mulheres que possuem medidas protetivas, né? Então, a ação de divórcio, reconhecimento de dissolução de união estável, guarda dos filhos menores.
regulamentação do direito de convivência, pensão alimentícia, partilha de bens. Então, basicamente, a nossa atuação judicial é essa. E para as mulheres que estão passando por situações, né, de vulnerabilidade, como que ela chega na defensoria? Como que é esse acesso? A defensoria é um serviço de porta aberta, não precisa de encaminhamento, não precisa de agendamento prévio, não precisa cumprir um pré-requisito prévio para ir até a defensoria. Então, se você, mulher, está numa situação que você não sabe se está sofrendo violência ou não, que antes de tomar qualquer providência, você quer ser orientada, você quer tirar suas dúvidas, pode ir na defensoria. Ah, mas eu tenho uma renda maior do que o permitido. Não importa. A Lei Maria da Penha garante a todas as mulheres o direito de acessar os serviços da Defensoria Pública. Então, qualquer mulher, independentemente da renda ou da classe social, pode acessar os serviços. Mesmo, então, assim, ela não precisa provar essa carência de recursos. Então, qualquer pessoa, e é um serviço porta aberta, com encaminhamento ou não, pode comparecer lá. Só que a gente não é um serviço que funciona 24 horas. Ao contrário da polícia, do serviço, a gente não é um serviço de segurança pública. Nós somos um serviço de assistência jurídica. Então, a gente funciona em horário comercial, durante a semana, né? O funcionamento da defensoria é de 8 às 17 horas. Tá? E assim, a gente sabe que muitas vezes as mulheres elas estão passando por uma situação de violência, né, de todo um arcabouço, que ela perde muitas vezes essa rede de apoio e de proteção. Então, como auxiliar essas pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade, né? Muitas mulheres têm filhos menores, como que se dá esse processo? Uhum. Tá. Assim, a gente tem situações muito diferentes lá, né? E, assim, o atendimento, a violência doméstica, ela é um fenômeno complexo, que tem várias facetas, né? Ele não pode ser abordado, por exemplo, só como um problema de segurança pública, um problema de polícia, né? Ou um problema que o judiciário vai resolver. Toma aqui seu papel, suas medidas protetivas, seus problemas acabaram. Ele envolve aspectos também psicológicos, socioeconômicos, né? Então, a gente tem no atendimento lá uma equipe multidisciplinar, ou seja, uma equipe que tem uma psicóloga e uma assistente social. Então, relacionado com, se essa mulher, por exemplo, possui uma dependência econômica em relação ao agressor, a gente vai tanto tentar inserir essa mulher em programas de geração de renda, Bolsa Família, LOAS, né, se ela precisar, se ela tiver, né, uma deficiência, ou se ela tiver um filho com deficiência, então ela ser inserida nesses programas por meio da profissional do serviço social, mas também a gente pode pedir pensão alimentícia para o pai das crianças, né, para facilitar que ela rompa esse ciclo de violência. Então, não é pura e simplesmente um atendimento jurídico, é um atendimento que tem também a parte psicossocial. Tá? É muito importante, né, as pessoas entenderem que tem uma rede de apoio, que não é somente a questão jurídica, porque a gente sabe que muitas vezes, né, não é só a violência física, é a violência psicológica, patrimonial, né, então isso é muito importante. Maria Cecília, tem algumas questões, né, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender nesse processo da legislação e dos avanços. Como que hoje, 20 anos depois, né, a gente consegue atuar no estado de Minas Gerais com relação à violência doméstica, à violência contra a mulher, de forma a conscientizar a população hoje? Como que a Defensoria tem visto as ações de conscientização? Então, a gente, além da nossa atuação judicial, nós temos também o que a gente chama de atuação extrajudicial. A atuação extrajudicial, ela faz parte também da aplicação da Lei da Maria da Penha, e a aplicação da parte da lei que é menos valorizada, digamos assim, né? Hoje a gente vê muito um discurso querendo defender aumento de penas, cadeia, né? Isso não funciona. Se isso funcionasse, cadeia funcionasse no Brasil, a gente não ia ter
com a população carcerária do tamanho da nossa, a gente não ia ter mais criminoso. Então, a gente tem que atuar também na parte de prevenção, né? E a Defensoria, preocupada com essa parte de prevenção, a gente promove cursos, palestras, seminários, oficinas, rodas de conversa, enfim, a gente sempre está participando de iniciativas que envolvem a educação em direitos, né? Para conscientizar as pessoas dos direitos que elas têm, né? Então, uma mulher, sabendo que tem direito a pedir pensão alimentícia, sabendo que ela não, se ela deixar a casa dela, onde ela mora com o agressor, porque ela está sofrendo violência, isso não vai configurar abandono de lar, isso pode romper o ciclo de violência, pode incentivá-la a romper o ciclo de violência e evitar um possível feminicídio, né? Isso é importante que ela saiba. O mais importante, mais do que o agressor ser preso, é aquela mulher pedir ajuda, né? Seja para a rede de proteção, a rede de apoio pessoal dela, seja para os órgãos oficiais. Então, isso é importante, a gente difundir esse conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. Então, uma das iniciativas mais importantes que a Defensoria tem em termos de difusão de educação em direitos, de difusão de conhecimento, é o curso de defensoras populares. Ele vai aí para a 5ª edição agora, tá? O curso de defensoras populares, ele vai formar mulheres que são lideranças comunitárias em direitos, entre eles direitos relacionados com a Lei Maria da Penha, com violência doméstica. Para quê? Para que essas mulheres nos seus territórios, elas possam difundir esse conhecimento, elas possam ser multiplicadoras, né? E esse curso é montado a partir das experiências dessas mulheres mesmo, né? É uma metodologia até paulo-freireana, assim. Então, essas mulheres vão para os territórios e vão encaminhar, né, as mulheres que estão ali, vizinhas, amigas, familiares, para o serviço da Defensoria Pública, não só no DEM, mas também outras áreas da Defensoria Pública, né? Então, é uma forma também da gente prevenir, se não a violência em si, mas a escalada dela, digamos assim, né, por meio dessa iniciativa. E para a gente caminhando para o final, né, tem uma questão que é muito importante, que se fala muito quando a gente trata da violência doméstica, né, que é o papel também de quem presencia, de quem vê, também de quebrar o ciclo, né? Então, como que outras pessoas podem ajudar vizinhos, familiares que estão passando por essa situação? Certo. Olha, eu sempre oriento, né, que essas pessoas que estão presenciando, estão ouvindo, para que, num primeiro momento, ofereçam ajuda para aquela mulher, né? A gente tem que respeitar a autonomia da mulher e a gente nunca sabe o que uma chamada para o 190 pode ocasionar para ela. Pode ser a salvação dela? Pode, mas também pode ser pode significar o agravamento da violência para aquela mulher. Então, se aquela mulher não está pronta para romper o ciclo de violência, talvez chamar a polícia vai complicar mais a situação dela em relação ao agressor. Então, assim, claro, né, em casos extremos, que, né, você ouve um pedido de socorro, gritos, né, ninguém vai deixar de chamar um 190, acionar, enfim, né, a polícia para ir até o local. Não estou falando para as pessoas se omitirem a esse ponto, mas você está vendo aquela sua vizinha que está sempre assim meio caladinha, que cada dia ela está com um machucado diferente no rosto, que você já ouviu, né, discussões em que o marido dela grita com ela e fala palavras de baixo calão, e aquela mulher se isola da comunidade, ela era muito frequente na igreja, no terreiro, na associação de bairro lá da vila, e de repente ela some. Oferecer ajuda, é o ideal, é falar assim, olha, eu estou aqui, eu posso ir com você na delegacia, eu estou percebendo isso, tem um órgão onde você pode ir para pedir ajuda, tem delegacia especializada,
tem defensoria se você só quiser uma orientação, elas não vão fazer nenhuma denúncia se você não quiser, se você não estiver pronta, mas vai lá conversar com uma defensora, né? Tem o Bem-vinda, que vai te dar um acompanhamento por uma psicóloga, por uma assistente social, e aí quando você estiver pronta, elas vão respeitar seu momento. Então, oferecer essa ajuda é o mais importante, para que essa mulher possa se sentir apoiada, porque pode ter certeza, o medo, a descrença, às vezes, nos órgãos públicos, né, especializados, às vezes a dependência econômica fazem elas se sentirem desestimuladas, né, uma sensação de isolamento, mas se elas souberem que tem alguém para ajudá-las, muitas vezes elas se sentem mais tranquilas para fazer a denúncia, né? Então, oferecer esse apoio. Agradecer muito a sua participação, né? Lembrar a todas as ouvintes, a todos os ouvintes que, né, se tiver desconfiando de alguma situação, presenciando alguma situação, não deixe aquela mulher sozinha, interfira, pois pode fazer toda a diferença na vida de alguém e ajudar a quebrar um ciclo que muitas vezes, se a gente não interfere, ele só se repete e se reproduz. Então, por fim, é importante só a gente dizer que, conforme a defensora disse, a Defensoria Pública de Minas Gerais, ela é um serviço aberto. A Defensoria Especializada de Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência, o NUDEM, ele fica na rua Araguari, 210, quinto andar. Qualquer ouvinte que estiver nos escutando, que precise desse serviço, pode ir lá, que terá uma equipe multidisciplinar para poder acompanhar, orientar e não necessariamente fazer uma denúncia. A denúncia é importante, muitas vezes respeitar o direito, o desejo e a autonomia da mulher, porque às vezes ela precisa construir saídas e caminhos para poder, de fato, denunciar o seu agressor.